Algumas mulheres vão ser masculinas com você, rapaziada, justamente por causa do nível de atração que elas têm por aquele cara. Normalmente, quanto mais alta for a atração de uma mulher pelo cara, mais feminina ela vai ser com ele, porque ela vai usar a melhor estratégia sexual que ela tem para fazer com que aquele cara tenha atração por ela também, já que ela tem por ele, entendeu? E por outro lado, a mulher que é masculina contigo é porque ela tem baixa atração por você. Se você não tem interesse sexual nela, entre aspas, ou se você não demonstra interesse sexual nela, a forma que essa energia vai se manifestar entre vocês dois é através de amizade. Então, muito do que pode acontecer aqui, entendeu? São duas circunstâncias, rapaziada. Quando você não tem atração sexual pela garota, você não demonstra, beleza? Você suprime essa atração sexual que você tem. Ela vai oscilar, às vezes, entre ser masculina e feminina contigo. Então, ela pode se comportar como um amigão, ela pode se comportar como um mano contigo, e você pode se comportar como uma garotinha com ela também, por outro lado, cara. Fofocando, fazendo assuntinho de garota, comentando sobre outros caras, dando conselhinho, blá blá blá. Então você pode se tornar uma garota com essa mina também. Não só ela pode se tornar um garoto com você, como você pode se tornar uma garota com ela. Agora existe o outro lado. Existe o sentido que a mulher pode ser masculina contigo quando você tem atração sexual por ela e ela não tem por você, ou tem pouca. Aí a resposta dela não vai ser um garotão com você. Ela vai te desrespeitar, ela vai se sentir ofendida. Uma das formas pela qual a mulher responde a um homem que ela não tem atração por ele, mas ele tem atração por ela, é sendo masculina. Sabe por que ela vai agir dessa forma? Quando eu falo que uma mulher é masculina contigo, rapaziada, é quando ela é agressiva, quando ela é confrontativa, é igual um cachorro latindo na sua cara. Ela não pensa, ela bate de frente contigo, entendeu? Ela discute com você, ela não pensa duas vezes no que ela vai falar. Isso são características mais de homem. Agressividade, objetividade, entendeu? Falar dessa forma, ser mais bruto, tá? Não respeitar você, por exemplo. É um sinal de que essa mulher está no polo não, está na energia masculina dela. Muito do porquê isso vai acontecer é porque ela não tem atração por você e você tem atração por ela. Você está comprometendo a estratégia sexual dela, sinalizando, indicando que você tem atração por ela, cara. Você está dizendo o seguinte: você consegue um cara melhor do que eu, mas eu quero reproduzir com você. Ela vai se sentir ofendida, porque você está comprometendo a capacidade que ela tem de conseguir o melhor homem possível. Eu não vou reproduzir com você porque eu consigo coisa melhor. Se eu reproduzir com você, eu estou passando adiante a pior genética que eu posso. Ou melhor, eu consigo passar adiante uma genética melhor do que a sua. Eu não vou sacrificar a minha estratégia sexual de reproduzir o melhor homem possível. Entendeu? É por isso que ela fica agressiva e te desrespeita, entendeu? Porque você está subcomunicando que ela deve comprometer a estratégia sexual dela para se relacionar com você, cara. E isso vai fazer ela se sentir ofendida, beleza? E por isso ela é masculina contigo. Agora existe uma outra circunstância. Existe a situação em que a mulher é masculina, rapaziada, pela natureza dela, entendeu? Essa mulher é masculina, talvez, seja pela criação dela, seja pela forma que ela foi educada pelos pais, ou às vezes pela mãe, especificamente pela mãe, se ela foi criada somente por mãe solteira, por exemplo, talvez, e a mãe dela era muito masculina, sejam por circunstâncias, tá, alheias ao seu comportamento, digamos assim, como homem. São situações mais relacionadas, rapaziada, às vezes, à cidade que ela mora, as amizades que ela teve, por exemplo, entendeu? As influências que ela teve de músicas que ela ouviu, de desenho que ela assistiu, tá certo? De livros que ela leu, talvez, da família dela, por exemplo, tá? Do feminismo, às vezes, ou culturais referentes, às vezes, ao local, ao bairro, à cidade ou ao estado, por exemplo. Entendeu? Pode ser muito referente a isso também, cara. Todo mundo fala que, por exemplo, o pessoal do Sul, às vezes é mais, eu não sei, beleza? Eu ouço dizer, o pessoal do Sul, por exemplo, é mais caladão. O pessoal do Rio é um pessoal mais sagaz, mais esperto. O pessoal de São Paulo é um pessoal também, não sei a definição do pessoal de São Paulo, tá? O pessoal, sei lá, da Bahia é um pessoal mais tranquilo, por exemplo. Não sei, cara, tô dando exemplos aqui. Então, às vezes pode ser uma situação muito cultural, referente ao estado, beleza? Assim como o estado, beleza? A localidade interfere muito no nosso vocabulário, no nosso sotaque, também interfere muito, tá? No comportamento dos homens e mulheres, principalmente referente a relacionamento às vezes. Até sobre países, muitos de vocês comentam, vamos procurar mulheres às vezes no Oriente Médio, na Rússia, entendeu? Em outros países o feminismo não avançou tanto, vários de vocês dizem isso. Então existe esse fator também pelo qual uma mulher pode ser mais masculina. Aí não é referente a um comportamento seu.
não está ligado muitas vezes, tá bom, a um fato de você estar perdendo confiança, por exemplo, o motivo pelo qual essa mulher está sendo mais masculina, tá? Pode ser algo referente simplesmente à natureza dela, à personalidade dela. Essas mulheres são as perseguidoras de alfa, rapaziada. Beleza? São mulheres, cara, que elas estão procurando um alfa. Eu só uso esse termo para fazer a diferenciação para vocês, tá? Eu sempre peço para vocês não levarem no extremo e não colocarem isso preto no branco. É uma forma de explicar que fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu prefiro chamar esse camarada de alfa. Por quê? Porque, ele é mais masculino. 2, porque ele deve ter, pelo menos, para conseguir lidar com ela, mentalidade abundante, sexual aqui especificamente. E 3, ele precisa ter capacidade de defender a si mesmo perante outros homens. Entendeu? Por isso eu uso o termo perseguidoras de alfas. Não é porque elas olham e elas falam assim: eu acho que eu quero um macho alfa pra mim, então eu vou ser bastante masculina. Não tem nada a ver. É porque justamente por ela ser masculina, o único cara que vai conseguir lidar com ela é um cara mais masculino do que ela. E não só isso, rapaziada. Esse cara também vai precisar ter a capacidade de ir embora pra lidar com essa mulher, entendeu? Pra mostrar o quê? Se você for masculina comigo, se você continuar batendo de frente comigo, me desrespeitando, sendo um cachorro latindo na minha cara, sendo confrontativo e etc, beleza? Falando merda na minha cara, o que ele tem que fazer com essa mulher? Largar ela. É só isso que ele pode fazer. Não adianta ele brigar, xingar, falar mais alto. Não adianta nada, cara. Se uma mulher falar alto com você, você falar mais alto com ela falar mais alto com você falar mais alto com ela, rapaziada, vocês vão acabar se pegando no tapa, entendeu? E não vão chegar em lugar nenhum. A única forma que você lida com a energia masculina de uma mulher é largando ela. Para esses caras conseguirem largar essa mulher, os homens, o que eles vão precisar ter? A mentalidade abundante. Por isso o termo alfa, entendeu? Porque o cara tem que ter mais opções, porque ele vai ter que largar ela para sinalizar o quê? Que ele se respeita. Não vou aceitar que você me trate assim, porque senão eu te largo. Para conseguir largar, ele tem que ter mais opções, entendeu? Teoricamente falando. Claro que depois que o cara conhece o conteúdo, ele pode pensar: pô, eu vi no vídeo que eu tenho que admitir. É outros 500, né? Mas normalmente o cara só vai conseguir sair de um relacionamento porque ele consegue encontrar outras opções tão interessantes quanto ela ou mais. Traduza-se, do mesmo VSM ou superior, entendeu? Não adianta nada esse cara trocar ela por uma garota que ela é uma 8 e ele vai lá e troca ela por uma 5. Isso não é mentalidade abundante, entendeu? E ele nem vai querer fazer isso, cara. Ele não vai se sentir satisfeito e, consequentemente, ele não vai conseguir terminar com ela. Beleza? Então esse cara tem que ter a mentalidade abundante. Por isso, perseguidoras de alfa vão ser as mulheres que elas vão dizer normalmente assim: os homens não conseguem lidar com uma mulher como eu. O que ela está querendo dizer é o seguinte: eu sou tão masculina que para um cara conseguir me tolerar, ele tem que ser mais masculino do que eu. Beleza? E a única forma que esse cara vai conseguir lidar com essa mulher, rapaziada, é justamente por ter mentalidade abundante, como eu já expliquei, tá? Por ser mais masculino do que ela, consequentemente, e principalmente, cara, por ter capacidade de autodefesa, de combate perante outros homens. Então ele tem que estar numa hierarquia alta, sexual e de defesa pessoal também. Porque o que essa mulher quer, rapaziada, é um cara que ela possa se sentir segura com ele. Não é incomum isso acontecer com mulheres, beleza? Que normalmente elas são muito malhadas, por exemplo. Principalmente as que fazem uso de hormônios, de anabolizantes. Tá? Normalmente os hormônios vão tornar as mulheres mais masculinas, rapaziada, principalmente se elas tomarem testosterona, entendeu? O que acontece é que normalmente o cara que vai conseguir lidar com essas mulheres, cara, vão ser homens, retirando agora a mentalidade abundante que eu já expliquei pra vocês, mas caras que têm capacidade de se defender fisicamente de outros homens, entendeu? Por quê? Porque essas mulheres normalmente são muito assediadas, muitos caras dando em cima delas, muitos caras mexendo, muitos caras dando cantada de longe. Então ela quer um cara que seja capaz de se defender perante esses caras para ela se sentir segura com ele, entendeu? Porque um dos fatores que um dos principais aspectos que a mulher leva em consideração, no geral, em se relacionar com o homem, é a capacidade que ele tem de garantir, de providenciar segurança para ela, tá? E essas mulheres que são muito bonitas são muito assediadas. E eu vou além. Se ela tiver com um cara que não tem capacidade de se defender, cara, os outros caras que tem vão desrespeitá-la, vão desrespeitá-lo e vão acabar roubando ela dele. Porque constantemente esses caras vão olhar para os dois e vão falar: meu, ela merece coisa melhor. Eu sou melhor do que ele. Ela não deveria estar com ele, deveria estar comigo. Eu já passei por esse tipo de situação, rapaziada. Já passei por uma circunstância. Eu falei pra vocês faz tempo que eu tava conversando com uma garota, chegou um segurança, ele tentou roubar, me tirar da conversa, cara. Ele começou a falar com nós dois, entendeu? No sentido dizendo que ele fazia a luta, que ele era segurança e o caralho, pra falar o seguinte:
eu tenho mais capacidade de te proteger do que ele. Você não devia estar conversando com ele, você devia estar conversando comigo, entendeu? Então não é incomum isso acontecer. Se essa mulher tiver com um cara que não tem essa capacidade de defesa própria perante outros homens, de autodefesa, defesa pessoal, o que vai acontecer é que constantemente vão ficar dando em cima dela e não vão respeitar o cara nunca. Então por isso também perseguidoras de alfa. Não é incomum para essas mulheres mais malhadas e tal estarem com caras, ou às vezes muito mais fortes do que elas, entendeu? Maiores, ou às vezes caras que são policiais, por exemplo, ou caras que são lutadores profissionais, que tem alguma faixa em alguma arte marcial, jiu-jitsu, karatê, muay thai, etc, entendeu? Então essas mulheres são o que eu chamo de perseguidoras de alfas. Como eu falei pra vocês, eu considero que mesmo essas mulheres que são masculinas, quando elas estão com um cara que elas têm alta atração por ele, elas vão entrar no feminino. Beleza? Porque assim como elas se sentem ofendidas com um cara que elas não têm atração, por sentir atração por elas ficam ofendidas, entendeu? Elas vão se tornar femininas, cara, com um cara que elas têm alta atração por ele, porque elas vão querer que ele tenha alta atração por ela de volta, entendeu? Então elas vão fazer o quê? Otimizar a estratégia sexual delas. Como que as mulheres otimizam a estratégia sexual perante um homem que elas estão interessadas, se tornando mais femininas? Então mesmo a mulher que é masculina, rapaziada, ela vai ser feminina com um cara que ela tem alta atração, porque no subconsciente delas, elas sabem que o homem gosta de mulher feminina, entendeu? Como eu disse pra vocês, muito do porquê uma mulher vai ser masculina ou feminina está conectado ao nível de atração que ela tem pelo cara. Então para você lidar com essa mulher, ou você tem que ter mentalidade abundante, beleza? Quer dizer, você tem que ter mentalidade abundante e capacidade de se defender, porque quando ela te desrespeitar e você sinaliza que você é capaz de ir embora, tá bom? Você indica pra ela o quê? Eu não aceito desrespeito, cara. Ou seja, isso também subcomunica pra ela o seguinte: se ele não aceita que eu desrespeite ele não vai aceitar que alguém me desrespeite também. Então, se alguém tentar ser engraçadinho comigo, principalmente se eu estiver junto com ele, etc., beleza? Ele vai se defender e vai me defender também. Então, eu posso me sentir seguro estando com ele. Tá certo? Por isso, perseguidoras de alfa. Por isso, a mentalidade abundante. Para você sinalizar o quê? Entendeu? Eu me respeito. Se eu me respeito, eu não aceito que você vai ser desrespeitada se você estiver comigo, ou que outro homem me desrespeite também, cara. Isso faz ela se sentir segura e atraída por ele, entendeu? E já por outro lado, tem a circunstância em que a mulher pode acabar se tornando masculina e feminina contigo, cara, por sua causa. Porque você começa a se tornar inseguro, entendeu? O que acontece, rapaziada, é que quando o homem começa a se tornar inseguro, a mulher não vai se tornar confiante para compensar a ausência de confiança em você, entendeu? Ah não, o cara tá ficando inseguro comigo, então sabe o que eu vou fazer? Eu agora vou pegar o volante e eu agora vou dirigir esse relacionamento. Eu agora que vou entrar no polo da confiança. Não, o que ela vai fazer é que ela vai perder respeito por você, cara. Ela vai querer achar um cara, um substituto. Porque normalmente o que a mulher quer é um líder, rapaziada. A mulher normalmente, ela, cara, é o que eu falo, é um comportamento natural feminino. A mulher não quer liderar, ela quer um líder, entendeu? Então ela não vai pegar o volante e se tornar a líder entre vocês dois. Ela vai destruir a relação, o relacionamento, o que quer que seja, para encontrar um substituto em que ele possa liderar ambos. Beleza? Porque você está perdendo confiança. Por que isso acontece? Ela se sente desrespeitada e às vezes você não tem que se preocupar com ela, você tem que se preocupar com você, se olhar no espelho. Eu devo estar deixando escapar algum tipo de insegurança para ela estar se tornando masculina comigo. Beleza? Por que isso acontece? Porque você está comprometendo a estratégia sexual, como eu disse, cara. Você está dizendo o que para ela? Você consegue achar um cara melhor do que eu. Você consegue ainda esticar um pouquinho mais a sua estratégia sexual, cara. Você conseguiu me colocar na sua estratégia sexual, mas dá pra você conseguir achar um cara um pouquinho melhor ainda, entendeu? O que ela vai fazer? Ela vai começar a desrespeitar você, vai começar a ser masculina, tá certo? Para destruir o relacionamento e achar um cara melhor do que você, mais confiante do que você. É isso que acontece. Então eu espero ter ajudado vocês. O próximo vídeo que eu vou subir é justamente sobre as características de uma mulher masculina, tá bom? Um abraço.